Olá, seja muito bem-vindo a mais um Razelcast aqui da livraria Razel Books. Nós estamos aqui mais uma vez com um episódio, que se chama Imigração Segura. E nós temos um convidado muito especial diretamente lá da Espanha, o nosso amigo e pastor Marcos Valentes, é autor do livro, O Impacto da Imigração. Eu quero convidar aqui o pastor Marcos para estar conosco nesse tempo. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos. É uma honra ter você aqui conosco. E já te agradecemos por estar aqui conosco, né, nesse tempo aí de podcast. Temos muitas perguntas, muitas dúvidas. Seja bem-vindo. E eu quero que o senhor se apresente, né, o senhor conte para nós, assim, brevemente, né, sobre a sua história, como foi, né, a sua experiência pessoal de imigração e como Deus te direcionou, né, nesse processo. Shalom, pessoal. Meu nome é Marcos. Estou na Espanha aqui há 6 anos e, na verdade, de início eu não me dei conta dessa palavra imigração, né? Porque dentro de mim eu trazia o chamado missionário, mas hoje não tem como desassociar ser missionário e ser imigrante. Então, você aí que está nos ouvindo, que tem um chamado, então se prepare para ser um imigrante dentro desse seu chamado, ok? A gente não veio para cá com essa ideia de imigrar, nós viemos pelo chamado. Chegamos aqui na Espanha no dia 10 de abril de 2019, né? Foi uma aventura que isso aí pode ser tema para um outro dia, porque não temos tempo para isso, mas nós saímos do Brasil no dia 8 de abril de 2019 e chegamos na Espanha no dia 10 de abril. Então, você já pode imaginar tudo o que aconteceu, né, nesse espaço de tempo, questão de voo, de escala, de encontros e desencontros, horários de voos que não coincidiam, e milagrosamente a gente conseguiu cumprir, né, tudo aquilo que estava dentro do nosso roteiro de viagem, que mais parecia que tinha sido feito para a gente não chegar, mas chegamos. Uhum. Né? Então, uma viagem que normalmente, né, são 10 horas de voo, Brasil-Espanha, nós levamos 2 dias viajando. Só para ter uma ideia rápida, primeiro voo foi Santos Dumont, Congonhas. De Congonhas, tivemos que dar nosso jeito para chegar em Guarulhos. De Guarulhos, pegamos um voo até Dubai. De Dubai é que viemos para a Espanha. Então, Hum. isso tudo aí foi, né, foi a nossa primeira aventura, né, de imigração, podemos dizer assim. Sim. Tivemos aqui em 2018, eu e minha esposa, Renata, conhecendo, espiando a terra, muita coisa testificando, né, porque tínhamos ouvido uma palavra de Deus que foi: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, em cima dessa palavra veio o ler-lhe-ra, Uhum. o que Abraão ouviu: você já tem a palavra, já tem o chamado, agora sai por você, sai por ti, eu não faço mais nada, já te dei a palavra, agora se lança em cima da palavra. Então, isso aí foi o nosso início, né? A nossa chegada Sim. aqui na Espanha no ano de 2019, né? 10 de abril de 2019. Ok? Sim. Então, forma É, rápida aí da gente falar. Fale. tem muita coisa para a gente perguntar e provavelmente a gente vai voltar aí na tua história, né. Mas eu quero Uhum. antes de fazer a próxima pergunta, eu quero te convidar, você que está aí conosco ao vivo no Instagram, você enviar um aviãozinho, né, para o máximo de amigo que você tiver. E outra coisa, bota a tua câmera, assim, na horizontal, tá bom?
eh, essa live vai ficar gravada lá no YouTube, mas eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Nós vamos ter um tempo aqui no finalzinho para fazer perguntas, né, pastor? Tá preparado? O pessoal gosta de fazer perguntas, hein? É, Então tá bom. Então, assim, fica conosco aí, mas envia aí. Vamos enviar aí os aviãozinhos, né, compartilhar aí que tem muita gente aí que precisa saber sobre imigração, né. Eu estava conversando aqui um pouco com o pastor antes de entrarmos aqui ao vivo, e a gente estava falando sobre imigrar, o imigrante e o missionário. Então você vai ouvir durante esse podcast aqui sobre essas 2 palavrinhas que têm tudo a ver conosco, com o chamado missionário, né, pastor? sim, Então a gente o vai estar falando chamado missionário. é. Então vamos lá, vamos uma primeira a nossa próxima pergunta, que, no cenário atual que nós vivemos, né, pastor, nós Hum, vemos muitas pessoas, inclusive cristãos, né, buscando sair do país a qualquer custo. Na sua visão uhum. pastoral, na sua visão aí de experiência aí há 6 anos na Espanha, né, quais são os maiores erros cometidos por quem deseja imigrar? Bom, eu vou resumir, né, os maiores erros, exatamente dentro da palavra que você usou: sair a qualquer custo. Esse é o maior erro, né. Vamos nos ater, né, aos cristãos, né, mas uma reflexão, né, para todos aqueles que pensam em migrar. Imigrar não é uma aventura. Imigrar requer planejamento e responsabilidade, né? Principalmente quem vem com família. Sozinho, tudo é mais fácil, mas para vir com a família, é necessário um planejamento em todas as áreas, no emocional, no financeiro, entendeu? Você precisa ter esse planejamento, né? Principalmente na área financeira e também um planejamento antecipado quanto ao idioma, né? Muita gente não se dá conta disso, mas o idioma é uma barreira muito grande, né? Então, se você puder, pelo menos aí com um ano de antecedência, se preparar com o básico do idioma, vai fazer uma diferença absurda na sua chegada, né? E assim, quanto a nós, né, cristãos, que às vezes alguns, né, pensam em imigrar, né, eu digo o seguinte, que a imigração ela é um processo. A imigração ela te coloca dentro de um processo, né? E todo processo, guarda isso, todo processo que você entra sem que Deus te coloque, a responsabilidade é sua. Então, nós que somos cristãos precisamos ter essa sensibilidade, né? Porque quando você entra num processo de imigração, né, quando Deus te leva, é uma coisa. Agora, você fazer a escolha, tomar a decisão por conta própria, aí você tem essa responsabilidade, ok? Então, assim, geralmente, quem vem assim, né, somente para sair da nação, buscando algo melhor para a sua vida ou para a vida da família, não tem nada de errado nisso. Mas você precisa estar consciente que você é responsável pela escolha que você está fazendo. Diferente de quando Deus te dá uma palavra e te chama, vai, né? Então, isso aí é bom a gente estar atento por isso, né? Eu ser responsável pela escolha que eu estou fazendo e quando Deus me leva para uma outra nação. Então, eu já vi muitos não suportarem o processo e voltarem. E aí, quando volta, tem que recomeçar do zero. Ou seja, você começa do zero, vindo,
e recomeça do zero voltando. E já vi muitos que voltaram e depois voltaram de novo. Então, olha, Ou a forma ou a forma certa de ir, ou porque vieram, porque simplesmente, eu vou para tentar, vamos ver o que acontece. Aí vem, passa um tempo, mas acaba não suportando o processo, aí volta. Mas quando volta, também já não é a mesma coisa, porque tem que recomeçar do zero mais uma vez. E há uma diferença em alguns aspectos. E aí a pessoa acaba não se adaptando com essa volta, e aí retorna para começar tudo de novo. entendi. É diferente quando você está dentro Da von daquilo que Deus te chamou para fazer, porque quando Deus te envia, Ele conduz todo o processo. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Não quer dizer que você não vá passar por dificuldades, mas você sabe quem te atraiu para o deserto. Não foi você que entrou no deserto. sim, entendi. Você falou algo aí muito interessante, né, pastor, você colocou que a imigração é um processo, né, Uhum. e todo processo que Deus não te coloca é complicado. E a gente sabe que dentro da questão da imigração, existe muitos desafios, né, emocionais, psicológico, porque a pessoa fica longe da família, né, fica é uma Sim. cultura diferente, né, tem todo aquele distanciamento dos familiares. Eh, o senhor pode falar, assim, sobre essa questão de isso vai englobar até vai pesar muito mais quando a pessoa, esse processo não foi Deus que colocou, né, porque em si a imigração ela já tem esses embates aí do impacto emocional, vamos colocar aí. Sim, Quando muito. Deus quando Deus não te coloca, o impacto deve ser bem violento, né. O senhor tem alguma, assim, alguma experiência ou pessoal ou de algum imigrante que o senhor conheça, que possa, assim, falar conosco, ainda que não fale nomes? Isso eu posso dizer que é geral, né? Eu estou dizendo assim, em relação a esse impacto emocional. Todos são, independente, vê se você entende, independente de Deus ter te trazido para o processo ou não, o impacto emocional ele é muito forte, né? Porque, inclusive, a gente aborda esse aspecto no livro, né? A gente aborda a imigração sobre o aspecto da distância e da saudade, né? Como é que a saudade ela se faz presente todo dia. Uhum. A saudade ela se faz presente a cada instante, porque, por exemplo, aqui sou eu, minha esposa e 2 filhos, né? Não existe, aqui não existe como nós temos aí no Brasil, né? A facilidade de uma rede de amigos, a facilidade, porque aqui a vida é muito corrida. As pessoas respiram trabalho, né? Então, assim, inclusive falando em termos de igreja também, né? O relacionamento ele acaba se tornando muito superficial, porque a vida ela se torna tão intensa que a pessoa chega na igreja, acabou o culto, quer ir embora para casa, porque segunda-feira vai começar a trabalhar de novo. Então, ela vai ali, cumpre, né? Aquela missão do domingo, né? Estou na igreja, ouvi uma palavra, mas agora deixa eu ir embora para casa. Então, os relacionamentos aqui não é como nós temos aí no Brasil. Vou te visitar, vou passar um tempo com você. Não. Tanto Tem é que quando a gente recebe uma visita que vem do Brasil aqui, pô, é que luxo para a gente, que luxo, que é, felicidade, sabe? Então, entendi. é algo assim que, ou sim, todo mundo vai passar esse processo da distância e da saudade. Você acorda com saudade, você dorme com saudade, né? Eu costumo dizer, você troca
o brilho, né, de olhar, né, na cara de um ente querido, olhar na cara de um amigo, na cara de um pastor, de um irmão, você troca esse brilho do olhar pelo brilho da tela do celular. Entendi. É, Sabe? vamos lá. Uma próxima pergunta. O que o senhor tem percebido sobre o romantismo da imigração e como isso tem levado pessoas ao sofrimento? O romantismo da imigração, né, ao meu ver, né, é muito difundido pelas redes sociais. Então, tenha muito cuidado com o que você vê e ouve nas redes sociais. Muita coisa que a gente vê não é a realidade, né? Pessoas postam viagens, postam paisagem, postam a neve, postam praia, hotel, culinária, mas elas não postam o seu dia a dia, ok? Uhum. Forte isso, hein? É, porque o que acontece aqui? Aqui você tem um mês de férias. Só que, estou falando da Espanha, tá? Eu não sei em outros países como funciona, mas aqui você tem um mês de férias. Só que nesse um mês de férias, o seu empregador tem direito de dizer qual o mês que você vai tirar 15 dias. E você tem direito a escolher os outros 15 dias. Então, você não tem 30 dias. Muito raro alguém conseguir esses 30 dias corridos. Ok? Ok, Então, as pessoas trabalham o ano inteiro, trabalha, para postar 15 dias. Mas a realidade que você vive não são aqueles 15 dias, são aqueles 11 meses e 15 dias, ou 11 meses, né? Que você aham. passa trabalhando para desfrutar de 15 dias no verão, vamos dizer assim, que é esse tempo agora de julho e agosto. Agosto aqui praticamente para tudo. É o tempo que as pessoas tiram, né, de férias, aqui chama vacaciones. Né? Uhum. Mas mesmo assim você não consegue, é muito raro alguém consegue 30 dias direto. Ok? Por Entendi, exemplo, vou falar um exemplo meu aqui. Minha esposa conseguiu 15 dias em julho e 15 dias em agosto, entende? Então, entendi. não tem aqueles 30 dias corridos para você ficar em casa. Então, aí o romantismo é isso. Aí a pessoa posta aqueles 15 dias ali de verão, de praia, hotel e tal, e aquela coisa toda. E quem vê se emociona, se impressiona e acha que vai chegar aqui e vai viver tudo aquilo. E a realidade Sem contar não com é o essa. frio, né? Por isso que nós colocamos o canal Imigração Segura Global. Né? E eu tenho uma frase que eu tenho usado como chave. A verdade aqui dói, mas orienta e protege. Né? Porque às vezes parece que você está jogando um balde de água fria no sonho. Mas o que adianta vir para cá cheio de sonho e viver pesadelo? É, Quem vem sozinho pode viver até algo um pouco diferente, mas quem vem com família tem que vir com o pé no chão, tem que vir sabendo da realidade. entendi. Tem até a ver com uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, que é a Sim, seguinte: eh, para mudar de país, é fundamental estar disposto a mudanças. isso. Quais? Paz, É, primeiro, você tem que mudar a sua mentalidade. Que mentalidade? Você aqui não vai ser o engenheiro, você aqui não vai ser o arquiteto, você aqui não vai ser o professor, você aqui não vai ser, seja lá que o advogado. Não. Você vai chegar aqui e vai
ter oportunidade de fazer trabalhos que você jamais imaginou que pudesse fazer. Então, eu costumo dizer que imigrar, você tem que estar disposto a arriar a bagagem e fazer coisas que você nunca se imaginou que seria capaz de fazer. Começar Limpar uma obra, começar do zero. começar do zero de baixo. Servente de pedreiro, ajudante de eletricista, ajudante de pintor, e por aí vai. É. Então, Isso mexe com a identidade da pessoa? O senhor acredita que isso, assim, oi? isso o senhor acredita que isso mexe com a identidade da pessoa? Se a pessoa não Com tiver cer com certeza. Se você não tiver muita convicção de quem você é, independente do que você esteja fazendo, sim, vai mexer sim, vai mexer com a sua identidade. sim, Quando você sabe quem você é, quando você tem convicção de quem você é, não importa o que você esteja fazendo, você não vai se sentir diminuído, porque você sabe quem você é. Você sabe o valor que você tem, mas tem gente que entra em crise. Tem sim, gente que chuta o balde. Eu não vou fazer esse serviço, não. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, não. É muita humilhação para mim. Né? Então, aí volta lá onde a gente falou no início. Quando Deus te coloca no processo, é diferente. vai é. É verdade, porque se você, parar para pensar dentro dessa questão, se a pessoa não tiver muito convicção de quem é, né, do propósito de Deus na vida dela, essa questão Uhum. de, por exemplo, se ela saiu do Brasil, como o senhor falou, né, com uma profissão, e chega aí ela vai ter que estudar mais tantos períodos, acho que o senhor falou foi no privado aqui comigo, né. Fala um pouquinho disso pra Exato. gente, fala um pouquinho disso pra gente, que isso é uma realidade que muitos não sabem, né, e aí chega e se frustram, né. Porque quem vem para cá é, querendo manter a profissão, ele tem que homologar o seu título aqui, né? Seja de advogado, dentista, médico, fisioterapeuta, psicólogo, seja o que for. Vai ter Uhum, que homologar o seu título aqui. A homologação é um processo caro demais e demorado. Então, por exemplo, se alguém tem essa pretensão, tenta buscar uma maneira de já ir deixando tudo organizado. Né? E uhum, geralmente eles aceitam parte do que você estudou, né, academicamente, e te colocam para, no mínimo, aí, mais 2 anos de curso de aperfeiçoamento, diferente de quem vem aqui fazer um mestrado, fazer um uhum, doutorado, sim, ok? Não, não é isso. Eu estou dizendo quem vem querer exercer aqui a profissão e que aí tem que ter a homologação do seu título que você, né, entendi, obteve no Brasil, ou seja, em que país for. É um entendi, processo caro e bastante demorado. entendi. O senhor pode trazer pra gente personagem bíblico que o senhor acredita que ilustra bem a mudança segura e com propósito? Um personagem Ah, bíblico. o meu personagem bíblico é Abraão. É. Abraão foi, Abraão foi, né, vamos dizer assim, a última mensagem que eu ministrei no Brasil antes de viajar foi exatamente com o título do livro, A Insanidade da Fé, em que Abraão estava apoiado para cometer as duas maiores insanidades da sua vida, que foi sair da sua zona de conforto e ir para um lugar que ele sequer sabia, e a segunda foi subir o Moriá para sacrificar Isaac. Então, Abraão ele tipifica, né, muito bem aquela pessoa que se desloca de uma nação para outra, né, com um propósito muito definido. Passou por situações adversas,
sim, mas cumpriu o propósito. sim. Vamos lá. Eh, vamos para umas orientações práticas, né. Eh, Olha, quais são os primeiros passos práticos para uma imigração segura do ponto de vista legal e espiritual? bom, o ponto de vista legal, né, eu recomendo que quem está pensando em imigrar, ele precisa conhecer a legislação, né, pelo menos o básico da legislação do país para onde ele vai. Como funciona as leis de imigração naquele país? Quanto tempo eu tenho que permanecer ali para poder ter direito a uma documentação? O que me permite ter uma documentação? Como eu posso sair do meu país já tendo uma documentação? Então, são coisas que, no aspecto legal, né, fora o idioma, que é fundamental, principalmente para chegar no mercado de trabalho, né, é muito complicado, né? Não quer dizer que isso vai te fechar portas, mas pode te dificultar a entrar numa porta, né? Você não saber o idioma, né? A pessoa vai querer te pedir algo e você não está entendendo o que ela está falando, ou você quer perguntar algo e não consegue, então é uma barreira, né? O idioma. Então, fora a parte do idioma, do ponto de vista legal, é buscar se informar sobre a legislação é, de imigração daquela nação que você está pretendendo ir. E do ponto de vista Sim. espiritual, é ouvir Deus. Quem tem intimidade com Deus, ouve a voz de Deus, e a voz de Deus ela é inconfundível. Ela não te deixa confuso, ela não te deixa em dúvida, né? Uhum. Por exemplo, então vou citar um exemplo meu aqui, né? A gente já voltando lá na história da minha vinda. A minha viagem estava marcada para o dia 8 de abril, uma segunda-feira, 8 de abril de 2019, ok? No domingo, dia 7 de abril, quando eu estava a caminho da igreja para ministrar essa palavra sobre a insanidade da fé, eu recebo um e-mail um e-mail da companhia aérea me dizendo que as nossas passagens estavam canceladas porque não foram pagas. Ou seja, a empresa que assumiu a responsabilidade de comprar nossas passagens não fez a reserva e não pagou a passagem. As passagens estavam canceladas no dia 7 de abril. Eu viajava dia 8 de abril. E aí? E aí Uhum. eu no carro indo para a igreja, eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, o que eu faço? Aviso a todo mundo? Como é que é agora? Tá a igreja inteira me esperando para me enviar. Família no carro. O que eu faço? Então, quando você tem intimidade, você ouve Deus. E Deus me fala: eu falei que você não viaja? Põe a fé em ação. Acabou. Me calei, não falei nada com ninguém. Cheguei na igreja, ministrei a insanidade da fé, fui enviado, passagem cancelada. E isso, eu viajava segunda-feira, dia 8 de abril. E eu tentando falar com o rapaz da companhia, ele não me atendia. Quando foi na madrugada, eram 3 horas da manhã, né, de domingo para segunda, eu mandei um WhatsApp para ele e falei: olha, até agora eu estou acreditando que eu vou viajar. Eu só te peço uma coisa: não me deixe ir para o aeroporto com a minha família se realmente essas passagens estão canceladas, porque eu vou para o aeroporto. Aí ele me respondeu: pastor, não vai não, porque a passagem está cancelada, mas eu vou resolver. E aí, isso é uma história muito longa, Sim, mas o que eu estou querendo dizer é quando você ouve Deus, você não é confundido. sim.
sabe? Sim. Esse é o nosso ponto, né? Quando você ouve Deus, você não fica confuso, você sabe quem está te chamando, você sabe quem está te enviando, você sabe quem está falando com você. Né? E aí aconteceu, justamente, passou a segunda-feira inteira, e no final da tarde, durante a segunda-feira, eu falei, Senhor, como é agora isso e tal? E Deus falava comigo, eu falei que você não viaja? Quando foi no final da segunda-feira, o meu telefone entupiu de passagem. E aí começou a nossa aventura. Por isso que levamos 2 dias para chegar aqui. É, verdade. E aí vamos lá, acho que o senhor meio que já respondeu essa, mas vamos ver se tem mais alguma coisa aí. O que que o Ah, cristão deve buscar em termos de preparo emocional e financeiro antes de tomar essa decisão? bom, preparo emocional, né? É ter a consciência de que você vai estar ausente de datas muito significativas na sua família. Isso é fundamental. Você não vai participar de certos aniversários, não vai participar de certos casamentos, não vai participar de certas despedidas. Você, às vezes, não tem a opção de se despedir de um ente querido que partiu. Tudo isso requer um preparo emocional. Você se preparar para viver esse momento que é inevitável. Ah, mamãe fez aniversário. Você está longe. Um filho fez aniversário, né? Quem tem filho maior que não acompanhou, que ficou, o filho está longe. Nasceu o bebê de alguém, você está longe. Então, você precisa estar muito consciente que vão ter momentos que a família vai estar reunida celebrando alguma coisa e você vai estar à parte disso aí, talvez acompanhando pela tela do celular ou pelo computador. Então, preparo emocional é importante, é você começar a se conscientizar, né, de algumas ausências que você vai precisar conviver com elas. Não sei se me fiz Deu, entender. sim, deu. Deu para É, entender. e financeiramente, aí eu já falo, né, para missionários, né, financeiramente, não venha acreditando em pessoas que dizem: estou contigo, vou investir em você. Quem investe em você é Deus. Se você vem acreditando em pessoas, você pode correr o risco de querer voltar. Que pessoas, depois de um certo tempo, te esquecem. É. Isso é fato. Então, financeiramente, eu vou porque me prometeram, porque disseram isso, disseram aquilo. Não conte com isso. Se programe com aquilo que Deus vai começar a te direcionar. Faça uma reserva, sim. Faça uma reserva sua, pessoal, ok? São poucos aqueles que se mantêm na fidelidade daquilo que prometem. Então, faça uma reserva considerável, né, para garantir pelo menos 1 ano ou 1 ano e meio de despesa, que é o tempo que você vai levar para se ajustar com o idioma, com o relacionamento e tal, e conseguir, de repente, uma porta de trabalho. Né? Ou então, né, você já vem com um contrato de trabalho. É muito difícil, mas não é impossível. Estou falando da Espanha. Né? Então, financeiramente, a dica que eu dou é essa. Né? Quem nos sustenta é Deus. Dentro dessa questão do
mas se ela não ter essa consciência de que o financeiro dela, ela não pode contar com pessoas, automaticamente vai afetar o emocional dela. sim. Aí a gente volta naquilo, né, você conhecer a voz de quem te chamou, Sim, porque se Deus te chamou, aí a gente volta no processo, né. Você entrar num processo que Deus não te colocou, a responsabilidade é sua, mas você entrar num processo que Deus te colocou, Deus ele vai vai trazer o escape, né? sim, Não é fácil, mexe com o emocional? Claro que mexe com o emocional, porque somos humanos, né? A gente fica, Senhor, e agora? Mas dentro desse, vou dizer, questionamento, né? Mas dentro desse pensamento, vem a resposta, né? Deus, ele vem e te traz resposta, de onde você, às vezes, não espera, de repente, alguém liga, ó, pastor, senti no coração, Deus falou comigo. Opa, então é isso. Então, você ter essa consciência, né, de quem te chamou, quem te enviou, quem te trouxe, não é isso? Não sei se é em Jeremias que está, acho que é Jeremias que fala, Oséias, eu acho, te atrairei ao deserto e ali falarei contigo. Então, tem processo que Deus te atrai para poder falar com você, né? Para poder te mostrar que você depende dele. Né? Vou te ensinar a depender de mim. Porque, às vezes, a gente, quando está no nosso habitat, né? Quando está no nosso ambiente, quando estamos no nosso país, próximo de pessoas, a gente consegue dar jeito para tudo. Mas quando você sai dali, quando Deus te saca dali, Deus te leva para uma dimensão de dependência. Né? E dentro desse aspecto, né, vamos dizer assim, de missões, o que mais nós vivemos é a dimensão da dependência. É a dimensão da dependência. Se você vem ouvindo voz de Deus, aí você não vai se frustrar, porque você sabe que se alguém falhar, Deus não falha. amém, forte. Eu li um trechinho lá do seu livro, depois eu quero que o senhor fale sobre o livro com a gente, tá? Eh, Sim, eu li algo que eu achei interessante. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho conosco sobre imigrar pode ser resultado de uma herança genética. isso, Fala pra isso gente. aí, exatamente. O que acontece, né? Quando eu comecei a me dar conta, né, que eu estava num processo imigratório, a parte da missão, eu estava num processo imigratório, e aí o que aconteceu? A minha esposa, a minha esposa, ela tem uma linhagem familiar espanhola. Uhum, A, a, a bisavó dela é nascida na Espanha e, por conta da guerra, foi, foi para o Brasil. uhum, Né? E quando nós batemos aqui na Espanha, eu falei, ó, isso não pode ser por acaso. Você tem uma linhagem aqui. Né? E aí eu comecei a entrar no detalhe também de que, de que a Espanha colonizou a maioria dos países latino-americanos, né? Uruguai, Argentina, Paraguai e por aí vai. Venezuela. E aqui a gente vê muito latino, sabe? Muitos latinos. Tudo que é país aí. O único país, né, na América Latina que não foi colonizado pela Espanha foi o Brasil, que foi colonizado por Portugal. E aí você vê hoje a quantidade de brasileiro que está indo para Portugal. sim, sim, faz sentido. Entende? Hum, Então, eu comecei a perceber que a imigração ela é resultado, sim, de uma herança genética. Né?
O que que um argentino sai lá da Argentina para vir fazer aqui na Espanha? É. Que sai do Paraguai para vir para a Espanha? E aí eu peguei peguei esse detalhe da minha esposa, né? Ela tem uma ancestralidade espanhola, então eu falei, uau, a imigração ela tem a ver com essa herança genética. Talvez as pessoas não se deem conta disso, mas certamente na sua linhagem geracional vai ter alguém que foi daqui, que deixou uma semente, né, em outra nação, e alguém na geração está Uhum. retornando aqui para resgatar. É o que eu tenho falado para minha esposa. Você está vindo resgatar a sua herança genética. Você está sendo a portadora de um resgate de uma herança genética. Então, às vezes, as pessoas não se dão conta disso, acham que imigraram aleatoriamente. Mas não. A própria terra, ela acaba trazendo, né, aqueles que têm uma herança genética. Esse foi Entendi. dentro de muita coisa que eu li, né, a respeito de colonização espanhola, eu consegui chegar a essa conclusão, Ok, sabe? ok, vamos lá. Pastor, eh, eu sei que o senhor aí tem um livro, né, escrevendo um livro. Você pode falar para mim, assim, um pouco sobre a proposta do livro? Bom, vamos lá. O livro ele a proposta do livro. Então, deixa eu me ater à proposta do livro. A proposta do livro é contar um pouco da realidade, né, do imigrante, todo esse processo que a gente já falou um pouco aqui, e também nos colocando assim à disposição de estarmos dando uma orientação para aqueles que querem imigrar, mas de uma forma consciente, de uma forma segura, né? Como a gente falou, imigrar não é uma aventura, imigrar requer responsabilidade e planejamento. Sim. Então, tem muita coisa que, se eu soubesse antes, eu não estaria passando hoje, entende? E, eu uso uma frase no livro que é: a minha dor pode te poupar de sentir dor. Sim. Então, aquilo que eu estou passando, eu quero deixar, né, como experiência para que outros não passem, munindo essas pessoas de informação. E também eu entendo que pessoas que já imigraram vão se enxergar dentro da realidade do que o livro traz. Hum, Não é a minha história, é a história de um montão de gente, de pessoas que talvez nem tenham se dado conta que tem uma história, sabe? Então, vai ler e vai falar: caramba, isso aqui sou eu, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui eu passei, isso aqui eu vivi. Então, é, trazendo assim a realidade, talvez, de milhares de pessoas. Essa é a proposta: mostrar o que muita gente passa, atravessa, suporta, deixando, né, seu país de origem e indo em direção a uma outra nação, a parte do chamado, lógico, né? entendi. Deu para entender? Deu sim. E é muito importante porque é maravilhoso quando da mesma forma que a gente tem a oportunidade de aprender, um curso, fazer um curso para se especializar dentro de uma área, pelo que eu entendi, o livro vai ajudar, né, as pessoas Sim. que estão para imigrar ou já imigram, né, enfim, Uhum, e ler aquilo, dentro do livro, aquilo que pode ajudar. Eu pude ler parte dele, né, e ali eu vi, uhum, que eu achei muito interessante foi que o senhor no livro lá, o senhor colocou a questão da tipo um checklist mesmo, os passo o passo a passo, eu achei muito interessante, eu falei: "Nossa, que legal". uhum.
A questão da busca, a pessoa buscar não somente, tá indo direto já dentro dos órgãos que precisa ir, mas também tá indo em busca de pessoas que já passaram por isso, né, as suas Isso. experiências. Então achei a proposta Sim. O muito interessa o interessante é você procurar informação com quem você conhece, sim. entende? Uhum, Com pessoas, vamos dizer, que você tenha o mínimo de confiança para saber: "Poxa, isso é verdade, isso é uhum. real, ele passou por isso é possível ou isso não é possível", né, porque tem muita gente, como a gente falou antes, tem muita gente vendendo ilusão, vendendo facilidade, né. E eu me preocupo muito com essa questão das pessoas apresentarem tanta facilidade aonde até hoje eu não vi facilidade, É, se eu tá aí assim, entende? se eu já passou, você sabe como não foi fácil, né. Então, exatamente. Então as pessoas passam tanta facilidade, passam vamos dizer assim, um glamour, uma coisa assim que acaba iludindo, né, estimulando alguns a arriscarem tudo achando que é um conto de vai viver um conto de fadas e não é nada disso. Eu conheci uma pessoa aqui, eu até tentei ajudar de alguma forma, ele veio dessa maneira, ele tinha um comércio no Brasil, tinha 2 carros, então vendeu o comércio, vendeu os 2 carros e veio embora, acreditando que ia chegar aqui e ia trabalhar fácil. Passaram-se 2 anos, o dinheiro que ele trouxe acabou, ele não conseguiu trabalho, e aí ele hoje vive dependendo de conhecidos, de pegar alimento na bolsa de alimentos, né, que tem, vamos dizer assim, a Igreja Católica distribui, né, alimentos, então vai lá na bolsa de alimentos e pega, mas é, ele desfez de toda a estrutura que ele tinha no Brasil e veio para cá acreditando, porque disseram para ele que era fácil na área dele arrumar trabalho aqui, e em 2 anos ele não conseguiu trabalho. E o dinheiro acabou. E aí, como volta para o Brasil se não tem mais nada lá? É. Sabe? Então, antes de dar o passo, procura informar. Então, uma das coisas que eu recomendo é não desfaça de um bem que você tem no Brasil, onde quer que seja, a não ser que o dinheiro que você vai arrecadar com esse bem te possibilite comprar pelo menos um quarto aqui para você ter onde dormir. Se não for assim, não faça, porque se você tiver aqui pelo menos um lugar para dormir, já facilita muita coisa, Entendi. entende? Já é uma despesa a menos o aluguel, vamos dizer assim. Então, as pessoas, às vezes, acham, vou vendo tudo, e aí chega aqui com dinheiro, o dinheiro vai embora rápido. E, às vezes, não consegue nesse espaço de tempo de um ano e meio, como o caso dessa pessoa que eu estou falando, 2 anos, não conseguiu trabalho. E, em 2 anos, o dinheiro dele acabou. E ele ficou sem opção sequer de voltar. É. Difícil, né. Vou fazer Sim, uma pergunta aqui que tem um pouco a ver com essa. Eu acredito que vai ajudar bastante, né, o pessoal aí que está para imigrar. Como discernir a porta aberta verdadeira de uma armadilha? então vamos lá. Como discernir a porta aberta verdadeira de uma armadilha? Os golpes, Olha, eu os vou, golpes. eu vou, eu vou ter que te responder biblicamente, Ok. Melhor, né. tá? Porque a porta verdadeira, ela te dá acesso a lugares
te dá acesso a pessoas, mas geralmente você enfrenta oposições. Paulo fala assim, ó, eu ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma grande e eficaz porta se me abriu no Senhor, mas muitos são os adversários. Já leu essa passagem? Uhum, já. Então, a porta verdadeira, ela está diante de você, mas você vai ter oposição, você vai ter resistência, mas essa porta vai te levar a ter acesso a lugares e pessoas. A porta verdadeira, ainda que você passe por dificuldade, tudo que acontece nesse percurso, tudo que acontece nesse processo, vai gerar testemunho, vai gerar vida em outros, vai trazer impacto para vidas que te olham, né? Então, você literalmente acaba se tornando uma carta viva, lida por todo mundo. Sua vida, ela vai, estou falando da porta verdadeira, ela vai causar espanto em muita gente. Sua vida vai levar significado para a vida de muita gente. A porta verdadeira aberta, ela vai te colocar diante de pessoas que estão precisando da sua chegada. Pessoas vão te procurar, pessoas vão até você pedir conselho, pedir ajuda. Me ajuda, estou precisando de, sabe? Então você vai estar. A porta verdadeira, ela não fala de facilidade, a porta verdadeira fala de oposição, de resistência, mas fala de resultado. E a armadilha, eu costumo identificar a armadilha por ofertas fáceis e vantajosas. Quando tem muita facilidade sendo oferecida, é disso que a gente estava falando um pouquinho antes. A Sim. internet tem gente aí oferecendo muita facilidade, dizendo que eu te faço chegar lá com documento para trabalhar, casa para morar. Opa, peraí. Tem gente que está aqui há 3 anos, que eu conheço, está aqui há 3 anos e até hoje divide um apartamento porque não consegue alugar casa. Como alguém vai te garantir que você vai chegar aqui com casa já para morar? Tem gente que eu conheço aqui que está há 3, 4 anos, não tem um trabalho fixo ainda, como tem gente dizendo que vai te fazer chegar aqui já com trabalho. Então, a armadilha é isso, são as facilidades. Quando você vê te oferecendo muita facilidade, né, minha avó dizia, bota a barba de molho, porque não é bem assim, né? Então, eu, pelo menos, eu faço essa distinção, né, entre a porta verdadeira e a armadilha. Onde tem facilidade demais, onde tem coisa que estão te oferecendo, te garantindo muita coisa, É uma começa. reali é uma realidade por trás da teoria, né. Isso aí. A realidade é muito diferente do que se apresenta por aí, sabe? Tem gente que bota as coisas numa facilidade que parece que basta pegar o avião e chegar. Não é assim. Entendi. Eu queria perguntar para o senhor, pastor, se eu tenho alguma Sim. assessoria, né, porque tem muitas pessoas, assim, ligada a nós da Missão Itaipava, ou outras Uhum. pessoas, né, que seguem a gente aqui da Missão Itaipava, da livraria Razel Books, enfim, as pessoas dos cursos que têm um chamado, né, que verdadeiramente têm um chamado missionário, né. Tem muitas pessoas que nem têm um chamado missionário, mas pensam, né, muitas pessoas vão para tentar sorte fora do país, né. Uhum. Eh, o senhor quer deixar um contato, né, se o pessoal tiver aqui da produção, né, deixar um contato, o senhor tem pode falar um pouquinho, o senhor tem alguma assessoria, como que funciona a sua assessoria, se o senhor tem? Para falar Então, um pouco. a proposta, inclusive a proposta do livro também é essa, né? A Uhum, gente oferecer essa assessoria, né? E junto com essa assessoria, depois de analisar o caso de cada um,
a condição de cada um, porque cada caso vai ser um caso. Por exemplo, a pessoa que vem sozinha, a gente vai orientar de uma maneira. A pessoa que vem com família, vou eu e a esposa, é uma coisa. Vou eu, a esposa e um filho, é outra coisa. Vou eu, a esposa e 2 filhos, já muda. Porque, vamos dizer assim, o recurso financeiro que sustenta um não vai ser o recurso financeiro que vai sustentar 4. O Sim. recurso financeiro que sustenta um não vai ser o recurso financeiro para sustentar 2 ou 3. Então, cada caso vai merecer a sua análise e vai merecer a sua orientação distinta, né? E, com isso, nós temos aqui a parceria com um escritório de advocacia, e justo da advogada que eu falei, que ela estudou 4 anos no Peru, veio para cá, tentou convalidar, foi melhor para ela, foi mais fácil para ela fazer de novo a faculdade de Direito na Espanha do que convalidar o diploma dela que ela tinha no Peru de advogada. Então, é uma advogada especializada em estrangeiria e, se precisar, né, de uma assistência jurídica, nós temos vamos dizer, essa parceria com essa advogada. Mas, se for apenas uma orientação, né, uma consulta, vamos dizer, estou falando em termos de Espanha, né? Eu tenho o entendimento das leis espanholas, embora o processo imigratório ele é o mesmo em qualquer lugar do planeta. Você vai passar pelas mesmas coisas. Vai mudar, sim, a burocracia, né? Por exemplo, aqui na Espanha, hoje, para brasileiro pegar a nacionalidade, se ele tiver 2 anos aqui na Espanha legal, ele com 2 anos pode dar entrada na nacionalidade espanhola. Já para outras nações, pedem 5 anos, pedem 3 anos. Então, em termos de Espanha, nós temos esse conhecimento da legislação, né? Agora, em termos geral de imigração, né, a gente pode orientar toda essa questão aí de preparo, né, emocional, preparo financeiro, idioma e por aí vai, né? É importante buscar, né, no lugar para o qual você está pretendendo ir, qual a condição de escola para os filhos, né? É importante você fazer essa busca, né? Ou ter alguém que te oriente a isso, ó, cidade tal é melhor para estudar, a cidade tal é melhor, vai depender do que você está procurando, né? Por exemplo, aqui onde eu estou engloba tudo: segurança, saúde e educação. Agora, não, mas eu vou para Barcelona. A segurança já não é como é aqui onde eu estou. A saúde já não é como é onde eu estou. A educação não muda muita coisa, mas esses dois aspectos mudam muito daqui de onde eu estou em relação a Madrid, Barcelona, entende? Uhum. Então, tudo vai depender também da cidade, da comunidade autônoma que a pessoa vai escolher para morar, entendeu? Entendi. Na verdade, eu não planejei nada disso. Eu não planejei nada disso. Eu caí aqui, depois de eu estar aqui, é que eu tomei ciência. Ó, você está no melhor lugar da Espanha, onde tem o melhor sistema de saúde, a melhor educação e a melhor segurança. Opa! Então, Tô bem. são coisas que Deus faz, né? Quando Ele te coloca no processo, né? Sim, sim. Então a gente pode estar compartilhando com o pessoal aí os seus canais aí nas redes sociais, Sim, certo? sim, sim. Sim, O pessoal tem como mandar mensagem aí pelo Instagram, pelo TikTok. a gente vai estar colocando aqui, pessoal, aqui no alguma parte aqui no vídeo, o canal já colocou? Ah, tá bom. Então já foi colocado aí o canal, aqui a gente não vê, né?
Então, assim, no TikTok, no Instagram. Aí, se você tiver alguma dúvida também, você pode colocar. Eu esqueci até de falar, o papo aqui tá tão bom, né, pastor? Mas se você tiver, ainda dá tempo. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o pastor Marcos em relação à imigração, alguma coisa, alguma curiosidade também, né, do seu processo aí de imigração. Se você quiser fazer alguma pergunta, corre que ainda dá tempo, tá bom? Aí o pessoal aqui da produção vai estar me passando a pergunta, tá? Eh, eu achei muito interessante algo que o senhor falou, que eu acho que é uma frase que tem no livro, ou é uma frase que você fala, pastor, que é algo Hum, que é muito que a gente precisa pensar bastante, né. A verdade é que dói, mas orienta e protege, né. não, Porque muitas sim, pessoas a gente falou da questão do romantismo, né, uhum, às vezes a pessoa, assim, entra dentro de uma condição: "Ah, porque eu quero. Ah, eu vou", né. Tipo assim, tem dentro da aquela questão de que realmente tem um chamado, realmente o Senhor chamou para estar indo para um outro país, né, para uma outra nação, mas às vezes não está nem tratado dentro do seu interior, né, pastor. E aí recebe uma verdade que vai doer, de que não está no tempo ainda. Às vezes você ouve isso dentro de igrejas, né, missionários que estão frustrados, porque achou que a uhum, igreja, né, não apoiou. "Ah, eu tenho um chamado e eu não fui apoiado para mim estar indo no meu chamado", enfim. uhum. Então essa questão de a verdade dói, mas ela orienta e protege, eu creio que é um slogan muito importante, né, para todo aquele que pretende sim imigrar, né, conhecer a verdade para poder não ter que, como o senhor mesmo disse no início, ter que voltar e iniciar tudo de novo, né, passar por Sim. tudo de novo, ter todos os gastos, as situações todas, né. Então assim, Na verdade, essa frase, né, essa frase ela surgiu por um vídeo que eu fiz no TikTok falando exatamente sobre a realidade, né, do que era o mercado de trabalho. E aí uma pessoa colocou me criticando, como se eu tivesse atrapalhando o sonho das pessoas. hum, Aí eu peguei e usei essa frase. Eu falei, ó, o canal aqui é imigração segura. A verdade dói, mas orienta e protege. Então, a nossa intenção não é matar sonho de ninguém. Muito pelo contrário, a nossa intenção é proteger seu sonho para você não viver um pesadelo, sim, entende? Então, às vezes, né, por exemplo, eu acho que se você isso eu opinião pessoal, né, e por experiência própria. Se você não fala bem o idioma, procura melhorar, porque senão você vai passar dificuldade. sim, Eu mesmo tive essa experiência. Eu não fui, vamos dizer assim, eu não fui mandado embora de um trabalho porque a pessoa que eu estava trabalhando era um irmão da igreja, meu amigo, né, um argentino. O argentino ele me pediu uma ferramenta, eu não sabia o nome da ferramenta, e ele com urgência da ferramenta. E ele falou o nome da ferramenta em espanhol. No Brasil é totalmente diferente o nome. E aí ele começou a ficar nervoso. E aí ele falava, repetia a ferramenta, como é esse nome no Brasil? Eu falei, se eu soubesse, eu pegava. é, Então, aqui, se acontece isso num ambiente de trabalho com quem não tem afinidade com você, é rápido, pega suas coisas e pode ir embora. é, Porque o trabalho aqui é muito dinâmico, é muito corrido, é uma agitação tremenda em todos os setores, seja na construção, seja na hosteleria. Quem trabalha, então, em bar e restaurante, você chega assim,
caramba, é para lá e para cá, e fala, fala, e pergunta, e ouve, e tem que dizer. Então, precisa saber um pouco, né, do idioma, senão vai encontrar dificuldade. Então, por isso a frase saiu assim, né? A verdade aqui dói, mas orienta e protege. Isso Então, aí. essa é a nossa intenção, Amém, amém. orientar, proteger, né? E essa proteção envolve tudo, né? Inclusive as emoções, né? Porque geralmente quem vem e vive uma frustração acaba entrando em algum processo que pode se tornar mais sério, né? Ok, ok. É, Maravilha? maravilha. Nós já estamos aqui encerrando, né? E eu queria te perguntar só mais uma coisa: tem previsão do lançamento do livro? Olha, a previsão que me deram é para o final do mês de julho. Mas a gente vai ter uma live de lançamento, né? Então, Tem pergunta? semana, semana passada eu fui informado que no final de julho estaremos lançando o livro. Agora, deixa eu falar algo aqui para o pessoal que está ouvindo e para quem vai nos ouvir. Não sei se tem pessoal aí que está na mentoria, né? Mas esses livros, eles são frutos da mentoria 3Ps, Ó, né? Sim, são fruto da mentoria 3Ps. Na primeira aula que eu assisti, na aula bônus, eu nem estava ainda, não estava ainda, a mentoria não tinha iniciado. Foi feita uma aula bônus e nessa aula, salvo engano, o Beto estava falando alguma coisa, ou o apóstolo Anselmo estava falando algo do Beto, que o Beto iniciou um negócio, e o negócio que o Beto iniciou foi em cima de uma dor. uhum. Né? Quando eu ouvi essa palavra, que a dor proporcionou o início de um negócio, aí a chave virou. Eu falei, tá aí, vou escrever sobre as dores da Daí, imigração. forte, hein? E Forte. aí, e aí começou, né? Aí veio o título, né? O impacto da imigração. Recebi o título, desenvolvi o livro, e aí, paralelo a isso, veio logo a Insanidade da Fé, tudo fruto a chave que virou na mentoria, né? Por isso a importância de alguém, né? Voltando aqui, né? Tem umas perguntas Uhum, aqui, mas vou dentro do que você está falando aí, né? Por isso a uhum, importância de alguém, né? Você entrou dentro de um start de uma mentoria, que na verdade nem era a mentoria em si, foi aquele período de, como é que é o nome que eles isso. chamam? Do lançamento não é, Apresentação, apresentação. né? E ali Sim, mesmo você vem uma pessoa com experiência, né, que isso. dentro de uma área, né, de um mentor, e que conduziu, no caso ali, toda uma estratégia ali para que chegue a nós um conhecimento ao qual a gente não tem muitas das vezes, né. Uhum, Então você ali dentro da mentoria, você conseguiu se encontrar com parte do seu chamado, né, porque você já tem um sim, chamado, parte do seu chamado dentro de alguém com alguém que tem uma experiência que te, ativou, né, você foi isso. ativado, já estava em você, como se fosse um botãozinho, Uhum, ativou em você, foi. né. Literalmente virou a chave. Virou, porque já tem 3 livros aí para ser escritos, né, você foi aí. Literalmente virou a chave. E o impacto da imigração, em menos de 2 meses, saiu da mente e foi para o papel. Sim, Menos de um mês, em um mês, saiu da mente e foi para o papel. sim. E aí, logo depois, veio, né, a Insanidade da Fé, e o terceiro que eu estou escrevendo, e esse eu estou escrevendo com bastante detalhes, é Um Só Corpo. Hum. Então, já em breve vai estar aí, vai estar sendo lançado também, Um Só Corpo. Então, tudo fruto aí
da mentoria, né, eu acho que a mentoria, ela, assim, é muito diferenciada em todos os aspectos. Eu, Sim, quando falo da mentoria, eu costumo dizer, a gente não está falando de coaching, a gente está falando de algo muito diferente dentro de toda essa dimensão aí do que é mentoria, né? sim. E eu falo isso pelos resultados que eu tô vivendo hoje. Ok, forte. Vou fazer as perguntas, tá? Sim, Tem perguntas. hum. Hum, como ter acesso ao seu livro, pastor Marcos? Aí agora vai ser por conta da editora, né? Eu acredito que vai estar sendo lançado pela Hotmart, eu acho. Hotmart e Amazon. Ah, tá. Vai ser digital e creio também que a Hotmart tem uma opção de você encomendar para ser livro físico, Físico. né? Ah, tá. Ok. Vai, Então, de repente, até esse ano, né? o quê? Que a gente vai ter Não, acesso a esse livro? julho, julho, julho agora, final desse mês. Ah, então tá perto aí, ó. Quem temos. Final desse mês. Julho começou hoje. Final do mês de julho, desse mês agora. Aham. Vai estar sendo lançado aí. Então fica ligadinho aí no canal aqui da Livraria Razel Books. Isso. Ou tá lá também com o pastor Marcos, lá no canal dele, que vai estar saindo a divulgação. Outra Sim. pergunta. O que o professor Marcos fala é muito sério. Vejam o que está acontecendo nos Estados. Ah, é um comentário, né? Vejam o que está acontecendo Uhum. nos Estados Unidos, onde vários imigrantes ilegais estão sendo deportados. Uhum. Né? Um comentário. Agora outra. Quais. Aqui é uma pergunta. Quais os melhores tipos de visto com maiores probabilidades de aprovação? Bom, hoje o, o melhor tipo de visto é o visto de estudante, porque o visto de estudante hoje ele te dá também, com a mudança da lei, mudou a lei, entrou em vigor a nova lei, né, na Espanha, a partir de agora, 16 de maio, entrou em vigor a nova lei, e pela nova lei, o visto de estudante agora te dá também o permisso, né, que chama aqui o permisso de trabalho. Você pode estudar e pode trabalhar até 30 horas semanais. Porém, para esse visto de estudante, entra, acho que eu estava falando no particular com você, Jussara, acho que não foi aqui já no podcast. Você precisa comprovar uma solvência econômica. Que solvência econômica é essa? Você precisa aportar 7.200 euros em uma conta na Espanha. Ou você precisa de alguém que seja o garantidor, né, uma declaração de sustento, alguém que vai te sustentar, com uma quantia mínima de 600 euros mês, ok? Então, para esse visto, é onde muita gente não esclarece. Ah, eu vou te dar uma assessoria para te dar um visto de estudante. E aí vai te dar assessoria, mas não te esclarece que você tem que disponibilizar de 7.200 euros em uma conta na Espanha. Você não pode chegar aqui e arrancar o dinheiro todo, porque se você pegar um visto para estudar 2, 3 anos, se você arranca esse dinheiro todo, na hora de renovar o seu visto, você não vai ter esse dinheiro para o próximo ano, ok? Então, Ok, mas como te dá uma autorização para trabalhar, fica mais tranquilo você arrumar um trabalho. E aí você vai conseguir ir mantendo, né, esse saldo em conta para renovar e por aí vai. E depois de concluído, principalmente quem vem fazer doutorado, mestrado, depois de concluído o curso, pode estender
né, o visto para uma residência permanente, né? A nova legislação agora já dava essa opção para quem vinha fazer doutorado e mestrado, né? Mas agora a novidade agora é a autorização para trabalhar, ok? Ok. Então, no meu entender, para vir legal é o visto de estudante. Agora, eu quero ir como turista e depois eu fico aí vai ter que esperar 2 anos para fazer qualquer tipo de movimentação para ter documento, ok? Ok. Antes eram 3 anos, agora caiu para 2. Ok. Antes de eu falar alguns comentários aqui, quero dizer para você que eu vou estar deixando lá no nosso. Nós temos um grupo VIP. Quem está acostumado aqui com o nosso Razelcast, nós temos um grupo VIP da livraria Razel Books. E lá eu vou estar compartilhando com você um checklist, né, pastor? Sim, Um checklist é, para é, você. o, é o básico do básico que É o, está ali, né? é o básico do básico. Aí, o que você precisar saber mais, você vai ter que entrar em contato com o pastor lá no, nas redes sociais dele, tá? E aí eu vou ver aqui, ó. Tem gente aqui que já colocou aqui. Quero Deixa os, eu só, quero os livros. deixa eu só esclarecer, Jussara, deixa eu só esclarecer uma outra coisa nessa questão do visto, para o pessoal ficar em alerta. Hoje em dia, não compensa vir com visto de estudante para estudar idioma, porque esse visto era o mais procurado, porque você podia depois transformar esse visto de estudante para o estudo de idioma, você podia transformar ele para prorrogar a permanência. A nova legislação, ela não permite mais isso. Se alguém disser para você que para você vir com visto, né? Vou te botar legal na Espanha com visto de estudante para estudar o idioma. Vai te colocar legal na Espanha, você vai ficar aqui estudando por até 1 ano e depois você volta para casa. Não tem mais como prorrogar a residência na Espanha quem estiver vindo com visto para estudar idioma, ok? Então, pensa nisso. Se a sua intenção é só estudar o idioma, legal, você vem, passou 1 ano aqui, volta. Agora, se a intenção é vir para ficar, não é o visto ideal depois que a nova lei entrou em vigor. Ok. Vamos lá. Tem gente aqui que disse que já quer os livros, não é um só não, tá? Os 3. Aí tem aqui, ó, os comentários. Deixa eu ver. O Beto colocou aqui: "Estou aqui", está online aí assistindo. O Beto foi a chave que, vamos dizer assim, o testemunho do Beto foi a chave que virou para escrever os livros aí. Legal. Aí ele botou aqui: "Vou aprender a coquetelaria espanhola e Olha aí. fazer os mock drinks espanhóis e levar para Madrid". Olha, Vamos embora, Beto. Vamos chique. expandir os negócios. É. Ó, vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Foi só esses aqui mesmo. E o pessoal aqui querendo o livro. Tem mais aqui, espera aí. É, muito bom. A chave virou, mas já estava tudo dentro dele. Isso, Já estava dentro, só foi ativado, né. A isso aí. mentoria foi fundamental para isso. Forte. É isso aí. É isso aí, pessoal. Quero aqui agradecer, né, primeiramente a Deus, né, agradecer a você também, pastor, por ter aceitado aí o convite, né, o desafio. Lembrando, gente, que o fuso horário é diferente, né, aqui vai dar 9h10, 2, 21h10 da noite. E daí que horas é, pastor? 2h05. 2h05. Eu falei para o pastor assim: "Gente, pastor, pode deixar que eu vou ser rapidinho, porque eu sei que o fuso horário é diferente, tá?". Mas assim, eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade, né, por teu testemunho, por compartilhar conosco aí, né, a sua experiência, né, eu tenho certeza que vai
contribuir bastante com muitas pessoas que estão acessando aqui agora, ao vivo, mas muitas outras que eu creio sim que vão acessar depois lá, que esse podcast vai ficar, gravado, tá, vai ser disponibilizado lá no nosso canal do YouTube. Então você pode compartilhar com várias outras pessoas, né. Então eu creio sim que esse tempo de virar de chave na vida do senhor, faz parte do seu chamado, né. Faz parte do seu chamado aí, porque o senhor foi para aí com um propósito, mas dentro desse propósito tem esse outro propósito também, né, que na verdade é um Sim, propósito único, né. Eu creio sim e verdade. agradeço já ao senhor por esse tempo, tá bom? Ah, que isso, estamos aí. É só chamar, estaremos juntos em outra oportunidade que vocês quiserem. Sim. Maravilha? Ok, pastor, muito obrigada. Obrigado por você também que esteve aqui conosco até agora. Fica ligadinho no nosso canal, tá? E vai ter muitas novidades aqui, várias que você tiver dúvida, você também pode compartilhar conosco, que a gente entra em contato aí com o pastor, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Tá bom. Shalom, shalom. Tchau, tchau, pessoal.